Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para trazer notícias do Verdão de hoje, Palmeiras que está em preparação para a partida desta quarta-feira no Newton Santos, Botafogo e Palmeiras, primeira partida das oitavas de final da Taça Libertadores, ingressos esgotados, a torcida do Botafogo esgotou os ingressos aí para esse primeiro duelo, tem tudo para ser um jogaço como foi no turno do Campeonato Brasileiro, e os comentaristas estarão aí debatendo a partida. Trouxemos aí um corte do canal do YouTube, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estaremos deixando o link na descrição do vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Me segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. É um dia de frio aqui no Rio. Você vê que, olha só, a firma me deu essa bonita camisa de frio, né? Que a firma, cada lugar chama de um nome diferente. Puxa saco, hein? A empresa me deu isso aqui, muito bonito, por sinal. Por favor. Mas Calma, você me deu tem uns 2 anos. A companhia, The Company, The Walt Disney Company, me mandou esse material maravilhoso. Só que eu não tinha usado ainda. Porque é o seguinte, aqui no Rio não faz frio para isso, gente. Não faz frio para isso. Essa é uma realidade. Só que hoje fez. Amanheceu 11 graus. Agora estamos com 20 graus, sensação térmica de 16, vai. Sendo bastante razoável. Mas tá frio para carioca, sim. E amanhã vai estar mais frio ainda à noite para esse Botafogo e Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E é para isso que eu estou aqui no tapetinho, para falar sobre esse jogo, meu caro Edu. Como eu conheço todo o Rio de Janeiro, eu sei que hoje em Jacarepaguá fez 8 graus. Em Jacarepaguá. Minha Jacarepaguá. Não, mas é normal, Rio de Janeiro. É isso, o território tá ali. Agora, Que lugar de Jacarepaguá? Praça Seca, Jacarepaguá. Na Avenida Taquara, Vice-Presidente José Alencar, ali, ó. Cidade Jardim, então Reserva do Parque. Né? Cidade de Deus, Cidade Jardim. Ele decora as avenidas. Como ele não sabe nada. Eu conheço até Como até você ali, não sabe nada, mais uma vez, eu a região mostrei ali aqui. agora é Barra Olímpica. Não, Jacarepaguá. Pode continuar, Olímpica, é Rafael. isso aí. Eu pago Você não IPTU, sabe nada. vem na conta de luz lá. Pedro William tem razão. Jacarepaguá. O confrade é meu Vamos manter a orgulho. ordem. Tem razão. Vamos manter a ordem, vamos falar de Botafogo e Palmeiras. A ignorância leva à debilidade. Cara, A gente tô não sentindo pode que você tá aplaudir nervoso. isso. Eu vou Rafael, trazer a minha conta de gás aqui. a minha Chega, conta de calma, luz. gente. Meu condomínio. Tudo Vocês por dois conta do Bright ficam- White. É tudo por causa do Bright White. Vocês sabem que amanhã vai ter o jogo Botafogo e Palmeiras. Sério? Se você não falar... Mas o jogo começa não saberia. amanhã, Zé. Mas olha, os bastidores, Tô a surpreso. impressão que eu tenho é que desde o ano passado a bola não parou de rolar nos bastidores. Muita agitação, Leila Pereira, Textor. Tem uma imagem que hoje, logo pela manhã, Textor postou, que é numa loja do Flamengo, o manequim tá com o bonezinho do Botafogo, e ele escreveu um texto, todo mundo só pensa no Botafogo, enfim, não tem jeito. Ô Rafa, é um jogo... É um jogo interessante para a gente ver também comportamentos de bastidores. Imagina você tá aí no Newton Santos, e a gente tá vendo ali o post do Textor, né? Falando ali, ó, todo mundo ama Botafogo hoje em dia. E aí o chapeuzinho do Botafogo na loja do Flamengo. É realmente personagens que estão agitando os bastidores por aí, hein, Rafa? Verdade, Edu. Essa guerra fora das 4 linhas, né? Essa disputa que ela é pilotada pelo John Textor, ela é capitaneada pelo John Textor, ela é criada pelo John Textor, mas ela encontra na Leila Pereira o contraponto, né? A interlocução, e é por isso que tem a disputa. Se ela não tivesse reagido, ficaria só por conta das palavras, das declarações do acionista majoritário do futebol do Botafogo. Esse aspecto tenta tomar uma certa dose de protagonismo em relação ao jogo de amanhã, como sempre tenta nas vésperas de partidas entre Botafogo e Palmeiras. A realidade direta para o torcedor fora de esporte que acompanha a gente aqui no F90 poder raciocinar conosco é que já há alguns anos Flamengo e Palmeiras polarizam a principal rivalidade técnica e financeira do futebol brasileiro. Não por acaso são os 2 times que mais venceram a Libertadores e o Brasileiro nesse intervalo dos últimos 5, 6 anos. O que faz o Botafogo com o John Textor desde
do ano passado. Pretende entrar nessa história para ser mais um e transformar essa dualidade numa tríade. Ou seja, ter mais um terceiro time forte com capacidade de competição e de ganhar grandes conquistas, grandes campeonatos. Só que como ele tem no jogo entre o Botafogo e o Palmeiras, do Brasil do ano passado, aquele 4-3 polêmico aqui do Newton Santos, o estopim para aquela série de denúncias que até hoje ele não conseguiu comprovar em relação a um suposto esquema de manipulação de resultados para favorecer o Palmeiras no futebol brasileiro, como ele tem naquele jogo o ponto de partida disso tudo, de lá para cá ele se direcionou contra o Palmeiras. E ele tem uma relação bacana com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, com o Flamengo. Então, está mais ou menos estereotipado da seguinte forma: é o Palmeiras de um lado e a dupla Fly Bota do outro. Não é bem assim. O Flamengo não alimenta tanto isso extracampo. O Botafogo alimenta mais, o Textor alimenta mais. E transforma, cada vez que vamos ter esse confronto, um cenário que vai além das quatro linhas. Muito se poderia debater e se debate sobre o jogo, dinâmicas, formações, estratégias, mas acaba que essa história do Textor e aquilo que ele sempre posta, que ele provoca, e todo esse histórico, isso acaba pedindo linha de prioridade. Ô, Rafa, e a gente está vendo aí uma criação dessa rivalidade cada vez maior e de agitação mais por parte do Textor. Eu vou fazer aqui, Zé, um levantamento, uma ideia. Obviamente que tem a resposta da Leila, tem ali os dirigentes do Flamengo respondendo. Eu ouvi de um torcedor carioca uma tese interessantíssima sob o ponto de vista do personagem. O Textor, ele me disse, me lembra muito o que o Eurico fez a ponto no Vasco. Calma, Rafael. Rafael. Quando o Flamengo e Fluminense, Flamengo e Fluminense se rivalizavam, o Vasco sempre foi um grande time, mas o Eurico agitava nos bastidores e passaram assim, Vasco da Gama... Agitava e vencia. Aí o que acontece é o seguinte, eu não estou entrando no mérito das brigas do Textor, mas como personagem, obviamente que o Eurico, como disse, o Pedro vencia, as batalhas ia lá e tal... Mas não te dá uma ideia de que o Textor parece esses diretores da década de 90, do tipo, eu vou agitar aqui que eu acho que dá uma tirada, ou ele faz espontaneamente? Não, eu acho que assim, existe uma diferença entre, vamos dizer, agitações, né? Entre Eurico uma coisa é querer, né? Outra coisa é ser, né, meu amigo? Entre Eurico e e Textor, né? O Eurico agitava de forma diferente. O Eurico não saía acusando da forma como o Textor acusou. Era uma pressão, uma exigência, a questão da arbitragem, era uma coisa diferente. Pelo contrário, até pelo conhecimento que ele tinha, do juridiquês, ele agitava fazendo, não agitava levantando nos bastidores. Era totalmente diferente. Ou a gente não lembra do cartão amarelo do Edmundo? Do Edmundo, toma o vermelho que vai ser suspenso depois. Porque vai jogar. Não é que ele acha que vai jogar, ou que ele vai fazer. Tem uma diferença entre o querer e o ser, né, Edu? Era uma forma bem diferente, né? Uma coisa mais pensada, com fatos na mão, que o Pedro acabou de falar. Eu vejo o Textor, eu acho que ele se transformou muito mais um personagem... É que o Textor não tem o mesmo final do Eurico. Sim, não. Ainda nós não sabemos o final do Textor, né? Mas ele se transformou num personagem, eu acho que na minha visão, perto daquilo... Isso eu vou comentar dentro daquilo que todos nós vimos aí sobre as acusações, inteligência artificial e tal. Eu acho que nesse aspecto, no sentido de personagem que ele se tornou, eu acho que ele pode ser que eu venha errar mais tarde e se eu errar, eu venho a público e peço desculpas. Mas até agora ele não tem credibilidade no sentido das acusações que teve. Né? Porque ele não provou em momento algum aquilo que ele acusou. Ele não provou que os jogadores do São Paulo fizeram aquilo propositalmente. Né? E foi uma acusação muito séria que ele fez. O relatório de inteligência artificial fala que o Rafael se comportou inadequadamente. Aonde? Num pênalti. Ou seja, ele não conseguiu pegar um pênalti, isso aí é um padrão de comportamento errado, né? Sugerindo outras coisas, uma outra conotação. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que o Textor se perdeu no meio do caminho, né? E quando ele traz jogadores para o Botafogo, quando ele investe no Botafogo, quando ele transforma o Botafogo forte, esse é um Textor que todos nós gostamos porque ele traz jogadores e ele fortalece o futebol brasileiro nesse sentido. E quando você vai para o outro lado do Textor, que é o de acusações, aí eu acho que é um personagem que não tem credibilidade. Até ele provar todas as coisas que ele
tentou mostrar com a inteligência artificial, eu acho que nesse momento ele não tem credibilidade nenhuma. E a Leila, mas a Leila apenas se defendeu de acusações que foram feitas, como o presidente do São Paulo se defendeu, como possivelmente, aí eu não sei se os staffs, né, dos jogadores do São Paulo, daqueles que foram acusados, irão se defender mais lá na frente ou exigir algum tipo de indenização ou desculpa pública. Enquanto isso, eu acho que faz parte do futebol, essa brincadeira, essas coisas legais, que isso pode acontecer, que eu acho que é benéfico ao futebol no sentido de você criar uma rivalidade boa. Uma rivalidade, colocou o bonezinho ali do Botafogo, né? Olha, todo mundo está pensando no Botafogo. Eu acho que isso é legal. E quando ele chega ao Brasil, ele consegue fazer um pouco esse tipo de jogo. Mas aí ele acaba se perdendo. Mas eu não vejo eu estou igual o Rafa, eu não vejo Botafogo e Flamengo contra o Palmeiras. Eu acho que Botafogo contra Palmeiras agora, no jogo da Libertadores, foi Botafogo contra o Flamengo na rivalidade que existe entre a capacidade técnica dos dois elencos. Eu acho que é mais por esse lado aí. Mas todo mundo vai falar depois, né? Eu quero ouvir também o Rafa, ver se tem informações disso, hein, Bubu, sobre Leila. A Leila, o Pedro citou aqui no último jogo no Rio, no camarote, ali, não pode passar. A retaliação retaliação, tem o Botafogo. Segundo o Nicolete, ela nem vem. Então, ela nem vai para esse capítulo que seria uma informação. Sexta-feira passada aqui em São Paulo teve uma reunião da Liga, que estava o Landim, estava o Casares, estava a Leila, o presidente do Grêmio. Então, assim, tem uma divisão hoje no futebol brasileiro. Vocês falaram do Eurico. O Eurico é de uma época do Clube dos 13, né? Inclusive, o Flamengo até hoje não consegue na justiça ganhar o Brasileiro de 87 porque tem a assinatura do Eurico, em nome do Clube dos 13, que fez o cruzamento dos dois módulos lá de 87. O Eurico já tinha uma força grande por conta da assinatura dele em nome do Clube dos 13, tem esse imbróglio. E várias vezes ele era um dos líderes do Clube dos 13, anos 90, para ajudar até Fluminense, Botafogo, Inter a não cair em 99 e tal. Foi uma época estratégico do Fábio Koff durante muitos anos. E tem uma diferença. O Eurico tinha um lastro, o Eurico tinha uma história, o Eurico foi diretor de CBF, o Eurico tinha algum peso já há algum tempo. O Eurico não chegou 2 anos antes, estava querendo revolucionar a roda. Mas assim, a importância isso faz diferença na articulação com os outros clubes. O Eurico é muito ligado ao Vasco, mas a importância dele no futebol brasileiro, pro bem e pro mal, né, você pode falar, mas ele tinha ingerência política com a federação, com Caixa d'Água, então assim, no Rio de Janeiro, mas com outros clubes ele ajudou em alguns momentos. Outros grandes clubes do país que estavam em dificuldade, no momento ruim. O Fluminense, eu falei aqui, Botafogo, Inter de Porto Alegre em 99 e tal. Mas tudo bem, quero dizer assim, o Textor, ele é estrangeiro. O Eurico era brasileiro, que vivia numa época que havia, em tese, uma união meio que torta dos clubes brasileiros. Hoje não, tem racha. Eu estou falando aqui, teve uma reunião com alguns dos clubes brasileiros, alguns dos clubes mais importantes do país, e outros não estavam. Não, Bubu, mas aquilo ali é diferente. Não, mas assim, tô falando... Na época... Aquilo ali é uma reunião da Liga. É uma reunião da Liga, mas assim, hoje você tem duas ligas. Tem 2 ligas. Tem 2 ligas. Você tem uma reunião de uma liga Isso que eu tô falando. Hoje você tem uma cisão. Hoje você tem 2 ligas. Na época todo mundo estava no Clube dos 13. Você não tem uma unidade, né? Não tinha uma unidade. Na época do Eurico, o Eurico, até em muitos momentos, apesar da rivalidade que ele provocava com o Flamengo, Flamengo e Vasco, que é um campeonato à parte, e quando o Fluminense estava na 3ª divisão, o Vasco não vai pagar bicho se ganhar do Fluminense porque é time da 3ª divisão. Ele sacaneava assim, era um meio que folclore, mas no fundo, assim, ele também era um cara que era pilar da união dos clubes, dos grandes clubes do país, né? Desde lá de 87 da Copa União. E o Textor não tem isso, ao contrário. O Textor ele consegue unir a Leila e o Casares. Unir Palmeiras e São Paulo, que são rivais, mas ele conseguiu unir os dois. Mas você concorda que na sala lá ele movimenta isso aí? Ele conseguiu. Não, Bubu, desculpa. O Casares e a Leila foram pra CPI com o mesmo discurso contra o Textor. Peraí, desculpa. Só pra gente contextualizar. A reunião de sexta-feira não tem nada a ver com o Textor. Não. A reunião de sexta-feira é a reunião da Libra. Não vai acontecer. Foi o que eu falei. Aí a gente falei. Mas ele falou da Libra. Mas eu falei. O Textor tá fora disso. O Casares e a Leila foram pra CPI porque eles foram convocados. Eles não escolheram. Você não tá entendendo o que eu falei. Eu falei, o Textor realmente tentou ao contrário. Você tá querendo dizer que a reunião de sexta-feira é pra ser anti-Textor. Não é. É uma reunião. Mas é que ele não tava na reunião. Esse bloco já existe antes do Textor, gente. Não é que o Textor também... E ele poderia mudar. Ele é dono do clube. Ele poderia passar. Ele é um clube. Mas que ninguém fez questão de trazer ele, né? Não, pelo contrário. Essa negociação existiu. Ele, assim como o Vasco, por exemplo, assim como o time, preferiu estar do outro lado. Não é que esse... Calma também. Não é que esse bloco existe porque é anti-Textor, gente. Não. Ok. O Textor está do outro lado. Isso é um bloco econômico de negociação de direitos de transmissão.
Na hora que senta para avaliar interesse de clube, lá na mesa da CBF, esses mesmos dirigentes que gritam, eles estão do mesmo lado. Essa reunião de sexta-feira não é uma reunião anti-Textor. É bom, a gente... eu gostaria... Eu falei isso? Não, mas eu não falei isso. Ele falou que não estava. Ele colocou Casares e Leila do mesmo lado. Pô, Casares e Leila estão do mesmo lado. Texto, gente. Não é por causa do texto. Contra o Botafogo na CPI, os dois estavam juntos. Eles não estão contra o Botafogo na CPI. Eles estão juntos. Bubu, eles não estão contra o Botafogo na CPI. O Textor não está unindo, ele não está unindo os outros clubes. Ele atacou o Bahia, dizendo que o Bahia nos próximos 20 anos vai ganhar 17 campeonatos. Mas acho que você não está... Ô, Pedro, isso, gente. eu acho que o que o Bubu senão a gente vai dar uma importância exagerada a algo que não existe. É que o Bubu falou que ele não estava na sala, não estava nessa reunião. Porque ele não é desse bloco, gente. Ok, é que não fizeram movimento. Mas esse bloco existe antes do texto. Mas não fizeram nenhum movimento de aproximá-lo, né? Até porque claro depois que não, pelo contrário, fizeram. Todos eles sentaram, todos os clubes participaram de reuniões. As reuniões acontecem quase que semanalmente aqui em São Paulo. Mas eu acho que o Bubu está fazendo... O texto, quando vem ao Brasil, inclusive, ele passa para conversar. Só que ele tem uma visão que... Eu ainda não estou para esse bloco, eu ainda estou na forte. Não é que existe um bloco anti-Textor, isso aí não. O que acontece é, na questão da arbitragem, os clubes não toleram as acusações. Mas não é que a Leila e o Casares foram para Brasília para atacar o técnico. Eles foram convocados por uma CPI para se defender. Não. Eu entendi. É que eu acho que o Bubu está fazendo analogia daquilo que o Rafa falou sobre Botafogo e Flamengo contra o Palmeiras. Acho que é isso, por exemplo, ele falou, isso que o Bubu está fazendo. Senão a gente está colocando Botafogo Não estou dizendo isso. Eu estou falando que eu acho que o Bubu fez essa analogia. Porque quando o Rafa fala que inclusive, a gente Flamengo... dá uma importância exagerada, como se fosse o mundo do futebol contra o texto. Não, mas não é isso. Eu estou dizendo só a analogia que o Bubu fez, pelo que eu entendi, é o seguinte: dentro do pensamento, do raciocínio que teve o Rafa, que fala Flamengo e Botafogo contra o Palmeiras por conta dessa questão do Textor, o Bubu fez a analogia ao contrário. Falou assim, como lá no Rio... Não, estou só dizendo o que eu entendi. Como lá no Rio... existe Flamengo e Botafogo por conta do Textor em relação ao Palmeiras, tal, que o Rafa falou, e o Rafa falou, não, isso não existe. O Bubu está dizendo que o que o Textor fez causou a união dos dois, independente se os dois foram convocados ou não. Atos, entendeu? Independente se foram convocados para a CPI. A união que eu falo de ter o mesmo discurso, de ter a mesma coisa para se defender das acusações do Textor. O Tairo teve aqui recentemente, e uma outra informação já tinha circulado. O Botafogo está convocando clubes, porque eles querem apresentar o que eles chamam de um manifesto na CBF para as próximas temporadas sobre mudanças na arbitragem. E essa convocação, ela, por exemplo, ela não exclui São Paulo, ela não exclui Flamengo. Não tem exatamente esse bloco. Ele fez uma chamada. A Leila defendeu que ele fosse banido do futebol, cara. Mas não é isso, Bubu. Eu tô te falando. Existe uma diferença entre o que você... O Mário defendeu que tem que expulsar todo mundo e sentar na mesa da CBF. Existe uma diferença entre você grita e como você se posiciona. O Textor se ofereceu para pagar o VAR automático. Melhorar a arbitragem. Você, eu pago. Eu quero melhorar isso aqui, eu tenho interesse em melhorar o futebol brasileiro e tal. Os outros não aceitaram. Vamos ver, fala, Rafa. O só vai pagar a arbitragem, gente? Há uma diferença. O Pedro Ivo conhece muito isso porque é montado na notícia dentro da CBF. Há uma diferença em relação ao Botafogo quando é algo procedimental e algo mais estratégico. O que é estratégico é do Textor, ele é o dono do negócio, é o cara que manda em tudo aqui dentro. Então, ele fica numa situação mais preservada, ele fica mais distante. Quando ele usa suas redes sociais, seu site, para se manifestar para o torcedor com a sua verdade, que até hoje não foi provada de nada, de tudo que ele acusa, ele está numa espécie de redoma, ele está protegido ali. Quando é um enfrentamento mais explícito, uma reunião, um arbitral, vai o Tairo. O Tairo é o operacional. O Tairo é quem representa o Botafogo. Ele vai lá, exatamente, ele vai para o confronto. Ele vai lá para poder conversar com os outros clubes para assuntos que são de interesse comum de todos os clubes. Agora, isso é o institucional. O Botafogo se posiciona assim. Outra coisa é a figura de John Textor contra a figura Leila. Aí nós temos uma situação estabelecida no futebol brasileiro. Eles estão se colocando acima, inclusive, principalmente o Textor. A Leila não, ela só reage. E aí cabe a discussão, porque eu acho que ela reage demais, não deveria reagir tanto, mas é uma outra discussão. Acaba havendo uma discussão em cima de figuras que representam as entidades, mas que especificamente nesta matéria, invariavelmente podem flertar com a percepção de que são as próprias entidades, mas não são. E a Leila não vai encontrar o Textor. Não, e é bom falar, né, Edu?
Isso também é um movimento político. Claro, porque quando eu não vou... É igual quando o cara vira, fala, ele vai me dar a mão, eu vou ficar parado. Eu não estou fazendo nada, estou apenas me manifestando. A Leila não vai. Não, mas eu não... Você eu iria, não discordo Zé? da Leila. Eu Então, não iria, não. É uma decisão dela, a gente não... Eu não iria. Se o Textor faz isso, me acusa de uma coisa e ele não prova, por que eu vou conviver com uma pessoa como essa? Você acha que ela faz bem de não ir? Lógico. Você coloca em dúvida pública a sua honra, você coloca em dúvida a honra de jogadores que são profissionais. Então, as acusações que ele fez foram seríssimas. Seríssimas. Contra os jogadores do São Paulo. Contra os jogadores do São Paulo, contra os jogadores do Palmeiras, contra pessoas do Bahia. São seríssimas. Baseado num negócio de inteligência artificial. Contra, Zé, me Pode permita, falar, desculpa, contra os jogadores do próprio Botafogo. Uma das últimas manifestações do Textor, ele fala que ele mandou os jogadores embora porque ele sabia que estavam envolvidos em esquemas de manipulação de resultado. Quem são os jogadores? Dê os nomes. Porque aí você faz se você presta serviço ao futebol. Se você teve no seu elenco atletas profissionais que se venderam, que permitiram participar de esquemas de manipulação de resultados, então você dá os nomes Fulano, Beltrano e Ciclano, que esses caras vão trabalhar em clube nenhum mais, vão ficar desempregados, vão pagar pelo equívoco grave, delito sério que teriam cometido. Ele não dá os nomes. Então, fica uma grande espuma, a verdade é uma só, é uma grande espuma, uma grande discussão em cima do nada, porque ele não traz nada consistente, nenhuma informação, nenhum fato verídico até agora ele trouxe. E você vai mandando... Eu tenho suspeitas desses jogadores do Botafogo, não que eu acho que eles tenham feito isso, mas é só você pegar quem saiu do Botafogo, pega lá, mas é injusto nessa janela, também, né, Bubu? e quem não foi pro time dele, porque tem jogador que foi pra mas é Europa, injusto lá, você. São Paulo. Não, mas você não pode fazer isso. Mas não é injusto. Mas você assim, tá... Não pode fazer isso, Bubu. A gente tá... Mas é um raciocínio lógico. A gente está imputando... A gente está imputando... você tá caindo no erro do Textor. Eu não concordo com isso. Eu não acho que nenhum jogador do Botafogo entregou, manipulou o resultado. Só que ele falar assim e não dar nome... não é jogador do Botafogo atual, é cara que já saiu do Botafogo. Então você acha que ele tá... É só você pegar nome. Mas aí você tá dando nome. Não, mas aí você eu não vou tá dar nome, porque fazendo... alguém vai pegar e vai dar. Eu não estou aí- dizendo que o jogador fez isso, estou dizendo assim que eu imagino quais são os jogadores pelo que o Mas Textor você falou. não concorda com ele. Não concordo de jeito nenhum. Ah, bom. Mas eu imagino quais sejam os Não, jogadores. porque é Mas bom essa linha do pontuar, raciocínio senão a não gente pode. cai no erro. Ele que bote a dele na janela lá e falha. Quando o cara sai, aí vamos supor, eu falo assim, ó, nesse programa tem traíra. Pode... Mas se você falar, Aí o entraria Zé nessa sai, mesa, aí o cara a gente vira sabe que é um- assim. Não, ele tem que assumir a responsabilidade. Exato, Zé, porque aí se você ele foi saiu, homem o cara fala suficiente, assim, ele foi homem suficiente para citar nomes de jogadores do Exato. São Paulo e outros jogadores. Perfeito. Que ele seja homem suficiente nesse momento de citar o nome dos jogadores do Botafogo. Porque assim, cadê as pessoas que estavam lá, eles não viram? Só para ser justo, diante desse fogo cruzado todo de informação até, ele não cita o nome de nenhum jogador. Ele Não, tem lá, Rafael. Como não? Tem um negócio lá, tem os nomes dos jogadores, tem as observações. Ele publicamente, até por uma questão de estratégia jurídica, ele não cita o nome de ninguém. Ele entrega um relatório de uma empresa sim. e fala para as autoridades, olha, Esse jogador, peço que jogador... investiguem. Ele não cita publicamente porque... Não, mas aí quando ele você pode tem... ser tudo, Mas, menos ô Pedro, burro, né? então eu tô ficando louco. Porque eu vi o nome do Rafael, o nome de um monte... Como não? Se você tem... Eu tô explicando Tudo bem, tecnicamente o que Pedro. aconteceu. Sim, Ele não citou. Você não vai pegar uma entrevista dele Mas falando... ele não vai citar. Ele não vai citar. Só que ele não vai citar, porque ele não tem provas. Ele não vai citar, ele não tem provas. Mas a partir do momento que eu entrego um relatório e coloco lá de forma errada, porque o padrão técnico dele, ou seja, insinuando que o jogador não pegou um pênalti para prejudicar o São Paulo ou para fazer o São Paulo perder, porque beneficiou fulano e ciclano, porque o relatório é isso. O relatório é isso. E quem entrega o relatório? John Textor. Quem faz as acusações? Quem veio a público e falando que, olha, o futebol brasileiro tá sujo, eu vou mostrar que tem jogadores. Só que o jogador... Isso tudo que você falou tá certo. Eu tô falando que o relatório, tecnicamente, o relatório foi entregue à autoridade. Ele não foi para nenhuma entrevista dizer o jogador fulano entregou, o jogador Ele não precisou falar. Ele falou na entrevista... mas aí é uma Deixou nas entrelinhas. É uma proteção, mas é o que eu estou dizendo o que aconteceu. É uma proteção. Olha, eu venho a público e falo, tem jogadores do São Paulo, tem jogadores do Palmeiras que entregaram o jogo, que vocês vão ver, eu vou mostrar. Eu vou provar. Aí ele coloca um relatório apontando os jogadores. Ou seja, eu falo uma coisa publicamente e o relatório, se eu estou citando os jogadores do São Paulo, e coincidência ou não, nesse relatório tem jogadores do São Paulo. Ou seja, esses jogadores que publicamente eu falei que ajudaram, que prejudicaram, são esses jogadores que estão no relatório. É fato. Agora, isso Zé, nítido. lembrando... Agora, ele tem que... Tecnicamente, é só para te dizer, tudo bem. deu entrevista falando do jogador. Sim, mas eu estou falando o seguinte, ele
dá nas entrevista, e as entrevistas estão comportamento. aí. O que ele falou? Olha, existem jogadores que se comportaram de forma errada, do São Paulo e tal. Não foi essa a entrevista que ele deu. Foi essa a entrevista, porque ele citou Palmeiras, ele citou São Paulo. Zé, o que eu tô te falando é, a gente não pode dizer que ele deu nome aos bois, porque ele nunca deu. Mas eu não tô dizendo que ele tá dando os nomes. Eu tô falando... Ele pegou e fez um caminho que é só pra gente não Sim, incorrer Pedro, num erro sim, mas que não aconteceu. Ele não falou, foi o Edu. Ele virou e falou, eu apresentei um relatório. As autoridades pediram investigação. O que é? Porque juridicamente ele tenta se proteger também. Sim, mas só que... Mas qual foi a entrevista dele quando ele vem a público e ele fala que ele vai mostrar, eu vou mostrar para o pessoal que existem jogadores. E ele citou, não citou? Jogadores do São Paulo, não citou isso? Isso aí ele falou não, assim... Ele não citou jogadores? Eu vou entregar o relatório. Sim, citou que existem jogadores. Para os órgãos públicos, para pedir uma investigação. Mas ele citou que existiam jogadores. São X jogos do campeonato tal, eu não quero que me diga tal, só que eu acho que tem um comportamento estranho, eu quero investigação. É diferente de citar, foi o Zé Elias. Não, eu não estou falando que ele citou Zé Elias para o Lano Bertone. Ele falou que existiam comportamentos de jogadores do São Paulo, né, que nós iremos... eu vou mostrar. Do comum. Ele deu entrevista. Ele falou isso, ele citou o nome dos times. E aí você apresenta no relatório os times que ele cita com os jogadores, ou seja, quem são esses jogadores? Quem são esses jogadores? É um absurdo. Ele fala que direta, né? Lógico, quer dizer, é um absurdo. Ele fala que um goleiro que não conseguiu pegar um pênalti é um comportamento suspeito. Onde se viu isso? Mas olha, uma coisa com toda certeza, meus amigos. Com toda sinceridade, assim, me incomoda muito quando alguém que se mostra com a pretensão de ser o bastião de uma limpeza, de uma moralidade do futebol brasileiro, ficar fazendo reserva de mercado e escolher os locais certos nos quais ele vai se expor ou não. Se ele está primando, se ele está defendendo, se ele está cacifando o que ele chama de limpeza do futebol brasileiro, o primeiro passo no sentido da clarevidência dos fatos é ele próprio quem tem que dar. E até hoje ele não deu. Bom, e você vai mandando o seu vídeo, trazendo a sua... Quero ouvir a sua opinião a respeito. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Botafogo e Palmeiras, primeira partida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Tem tudo para ser um jogaço no Newton Santos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para pedir, né? Me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Verdão.